O Samuel ficou extremamente magoado quando viu a Filipa beijando o Jax. Para o Samuel, aquilo ali foi a gota d'água. E ele exigiu explicações de Filipa, que, claro, queria se explicar do que estava acontecendo. Bom, nessa situação, Jax foi bem ruim mesmo. Disse que Filipa não deveria dar nenhuma explicação e tal. Mas Filipa disse que sim, que ela tem que dar explicação. Jax vendo que ele estava agindo de forma completamente errada. E resolveu dizer que sim, ela tá certa, ela tem que dar explicação sim. Num quarto, aos prantos, o Samuel ouve a explicação de Filipa, que diz para ele que o Jax mudou, se transformou em um novo homem, não é mais aquela pessoa ruim e tal. Bom, o resumo da história é que o Samuel disse que pessoas como o Jax nasce ruim e vai morrer ruim. Bom, e ele sai do quarto muito revoltado, mas antes ele alfinetou a Filipa e perguntou se Filipa ainda gostava de Abel. Filipa ficou muito sentida com isso e disse que gosta sim ainda de Abel, que Abel era a pessoa que ela mais amava. Enfim, isso machucou muito Filipa, né? Porque Filipa está sendo colocada contra a parede e tal, como se Filipa estivesse traindo a memória de Abel. E aí Filipa questiona ao Samuel se ele estava querendo ofender ela. Por que ele estava querendo ofender ela? O Samuel disse porque ele foi ofendido também. Enfim, o resumo da história foi esse. O Samuel ficou muito intrigado com essa situação, né? Porque para ele o Jax foi responsável por matar o Abel. E ele chega a falar isso para Filipa também, mas Filipa disse que o Jax pode ter comportamento inquestionáveis, pode ter sido canalha, ruim, mas matar o próprio irmão, ela não acredita que o Jax tenha feito isso, enfim. E aí ela disse que quem é o culpado é o Vanessa e tal. O Samuel disse que a polícia está investigando e que o andamento da investigação não acabou. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Uma discussão muito interessante, né, gente? A gente vê o Samuel muito pé da vida porque a Filipa está se envolvendo não só com o irmão do seu pai, como também com um homem que ele acredita que foi o responsável por matar o seu pai. Porque o Samuel tem praticamente essa certeza. E convenhamos que o Samuel tem total razão em ter essa desconfiança. Se pondo no lugar de Samuel, a gente observa que o Jax estava com a corda no pescoço. Ele estava sem saída. Ele foi demitido da Boaz, ele seria preso por estar desviando o dinheiro da Boaz, entre outras coisas mais. E do nada o Jax se torna presidente da Boaz e o Abel é encontrado sem vida e o carro que o Abel estava dirigindo teve os freios cortados. E assim, tudo que aconteceu a seguir só foi para beneficiar o Jax. Eu falo tudo que aconteceu a seguir é a morte de Abel, depois da morte de Abel. A pronúncia saiu meio errada aí, mas enfim, vocês entenderam. O ponto é que o Samuel tem total razão. Por mais que a gente que tá aqui fora já sabe que foi o Jax que sabotou o carro de Abel e tal, mas o Samuel não sabe, né? Enfim, eu tô me colocando no lugar dele, imaginando o que ele tem nas mãos e parece que ele é o mais esperto nessa história, não só ele como a Yala também, que tem essa desconfiança a partir da desconfiança de Samuel, e ela também acredita nessa possibilidade. Aí ela também cogita essa possibilidade. Enfim, né? Mas as coisas começam a mudar de figura e daqui em diante o que eu vou falar
é interpretativo e vai depender se você acredita ou não, porque se passa por uma teoria. Na realidade, se passa por uma teoria, não. É uma teoria. Enfim, o que vem a seguir fica a questão de vocês, a seu critério, acreditar ou não. Bom, o Samuel acaba encontrando a ficha criminal de Filipa, e Filipa, o Samuel descobre que Filipa ela já foi investigada 5 vezes por ter matado o seu ex-marido. Todas as investigações foram arquivadas por falta de provas. E a causa da morte sempre foi por acidente de carro ou envenenamento. E Filipa sempre se escapou de todas as acusações. Isso deixou o Samuel muito pensativo e ele começou a teorizar a possibilidade de Filipa ter se juntado com Jacques para dar um fim em Abel, visando na fortuna que ela ia herdar de Abel. Só que ela não contava era que o Abel ele iria, na verdade, tirar quase todo o dinheiro da conta para pagar o resgate de Sofia, né? E aí ela acabou se dando muito mal e ficou sem rendar nada. Bom, essa teoria ela tem muito furo. Por quê? Porque a Filipa ela teria que estar fingindo que tem um transtorno mental, que ela tem um transtorno de bipolaridade, que é algo que faz até sentido, que isso aí isentaria ela de qualquer tipo de situação que incriminasse ela. Enfim, e lembrando que o transtorno de bipolaridade ele não pode ser diagnosticado com exame de imagem, mas ele pode ser diagnosticado com exame de sangue. Quando você testa a litagem e você vê que a litagem é muito baixa, você percebe que essa pessoa ela tem transtorno de bipolaridade, porque ela tem uma deficiência de não produzir lítio. O cérebro não consegue produzir o lítio. Essa é a deficiência de um bipolar. Então tem como identificar através desse exame. Talvez Filipa tenha, ao longo dos anos, forjado esse laudo. Enfim, talvez ela tenha feito isso e vai lá saber, né? Não dá para saber. Bom, mas enfim, né, gente? Eu tive gastando um tempão para pesquisar sobre isso. Eu espero que tenha valido a pena pelo menos o seu like nesse vídeo, né? Olha que informação que eu tive que pesquisar para me trazer esse vídeo aqui para vocês. Por favor, né? Chegou até aqui é porque vocês também se enriqueceram muito com um pouco desse conhecimento desse pobre rapaz. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.